Quantas vidas cabem dentro de um único corpo? Para dar forma a Thomas Shelby, Cillian Murphy precisou fumar mais de 3.000 cigarros apenas nas 2 primeiras temporadas de Peaky Blinders. Cada trago, parte de uma ilusão que o público exigia acreditar. Uma ficção que deixou cicatrizes no real. O sotaque treinado à exaustão não era apenas um detalhe, era a voz de um império construído na escuridão. Mas Murphy pagou o preço. Noites de insônia, emagrecimento severo, a mente arrastada para o mesmo abismo onde Shelby morava. Os cigarros não eram de tabaco, eram feitos de erva de rosas, suave para a garganta, mas impiedoso para os pulmões. Ainda assim, ele nunca reclamou, porque Thomas Shelby não poderia tossir, ele só poderia comandar. Nos bastidores, o elenco dizia: Cillian não interpreta, ele se apaga, e o que resta é Thomas. E quando Helen McCrory, a verdadeira matriarca Polly Gray, partiu na vida real, foi como se uma parte do próprio Shelby tivesse sido arrancada. Aqui está o enigma: até onde vai o ator? E onde começa a criação? Quando você assiste, não é apenas ficção. É a alma de alguém sendo queimada diante de você. E talvez a pergunta que você não queira ouvir seja esta: quem está sendo consumido de verdade? O personagem ou você? Você já percebeu como algumas pessoas conseguem controlar qualquer sala apenas com o silêncio? Thomas Shelby, de Peaky Blinders, não é só um personagem, ele é um estudo vivo da Lei 4. Cada olhar, cada pausa, cada palavra medida, tudo pensado para criar impacto máximo com o mínimo de esforço verbal. Cillian Murphy entende isso de forma quase instintiva. Nos bastidores, ele não apenas interpreta Thomas Shelby, ele se torna o silêncio que domina o poder ao seu redor. Observe. Quando Thomas Shelby entra em uma sala, você sente a tensão antes mesmo de ele dizer qualquer coisa. Ele não precisa gritar, não precisa explicar. O silêncio já fala por ele. Essa é a essência da Lei 4. Quanto mais você fala, mais vulnerável se torna. Quanto mais você explica, mais banal aparenta ser. E quanto mais banal você parece, mais as pessoas duvidam do seu poder. Pense na política, nos negócios, nas interações sociais. Cada palavra fora do lugar é uma porta aberta para que outros entrem e tomem o controle. Cillian Murphy, ao construir Thomas Shelby, sabe disso. Ele reduz a expressão ao essencial. O olhar que pesa, o gesto que indica comando, a entonação que sugere mais do que revela. Nos bastidores, ele passa horas calibrando cada movimento. Um aceno de cabeça, um franzir de testa, uma pausa antes da resposta, pequenas escolhas que carregam toneladas de significado. Vamos mergulhar em uma das cenas mais icônicas de Thomas Shelby. Na mesa de negociação, ele não fala muito. Apenas ouve, observa e responde com precisão cirúrgica. Cada palavra medida aumenta sua autoridade. Nos bastidores, Cillian Murphy treina isso repetidamente. Ele experimenta diferentes cadências, diferentes silêncios, até que o simples ato de não dizer se torne uma arma psicológica. Os diretores descrevem: em uma tomada, ele permaneceu completamente imóvel por 12 segundos, apenas olhando para o outro personagem. Na edição, esses 12 segundos se tornam um golpe de poder silencioso. O público sente o controle sem que seja necessário explicá-lo. Aqui está o segredo que poucos percebem. O poder do silêncio não é apenas sobre intimidar, mas sobre ser imprevisível. Quando você fala demais, as pessoas aprendem seu padrão, antecipam seus movimentos. Quando você fala pouco, elas projetam seus medos e desejos sobre você. Thomas Shelby não fala tudo, mas cada palavra é calculada. Cada silêncio é uma estratégia. Cillian Murphy reflete isso em cada ensaio. Ele sabe que o poder verdadeiro não grita,
Ele se instala no espaço entre as palavras, na tensão do não dito, na expectativa que ele cria com seu silêncio. Você pode aplicar isso em sua vida. Observe, em reuniões, conversas importantes, negociações, quanto menos você revela, mais você controla. Mas há uma linha tênue. Dizer pouco demais pode gerar mistério, mas também desconfiança. Dizer demais gera fraqueza. A Lei 4 exige precisão cirúrgica. Seja enigmático, seja implacável. Fale apenas o necessário. Thomas Shelby não é apenas um homem, nem um personagem. Ele é a personificação da Lei 4. Cillian Murphy nos mostra que a força não está na boca, mas no silêncio, na postura, no olhar que não revela tudo. O verdadeiro poder não é proclamado, é sentido. E agora você já sabe, quando quiser impressionar, diga menos, mas carregue cada palavra de significado. Em um mundo onde todos gritam para serem ouvidos, o verdadeiro poder pertence àquele que sabe permanecer em silêncio. Essa é a essência da Lei 4. Diga sempre menos do que o necessário. Cillian Murphy entendeu isso, antes mesmo de Thomas Shelby existir. Na construção de um dos personagens mais enigmáticos da televisão, não foram as falas que definiram o líder dos Peaky Blinders. Foram as pausas, foram os olhares. Foi a economia de palavras que fez de Shelby não apenas um homem, mas um mito. Nos bastidores, cada detalhe parecia insignificante. O modo como Murphy demorava para responder a uma pergunta simples, o cuidado ao tragar um cigarro em cena, a precisão no tempo do silêncio. Tudo era ensaiado, tudo era calculado, e ainda assim, nada parecia ensaiado. Era o paradoxo perfeito, o ator que desaparece para que o personagem nasça. O silêncio tornou-se uma arma. Em uma sala cheia de homens armados, não era o revólver de Shelby que ditava as regras. Era a sua calma. A forma como ele deixava o outro falar demais, revelar demais, entregar demais, enquanto ele permanecia imóvel, frio, impenetrável. Esse é o segredo maquiavélico, deixar que o inimigo cave a própria cova, com a própria língua. Cillian levou isso ao extremo. Dormia pouco, isolava-se do elenco. Chegava ao set já vestido, já transformado. Era como se o homem Murphy tivesse morrido e apenas Shelby restasse. O olhar vazio, a respiração pesada, a voz cortante. Não havia espaço para improviso. Tudo obedecia a uma única regra: menos é mais. Você percebe? As grandes figuras da história sempre dominaram essa arte. Napoleão, César, Maquiavel. Todos entenderam que a palavra é um risco. O silêncio é poder. Mas há algo mais sombrio. O silêncio também corrói. Para Cillian, viver como Thomas Shelby significava carregar nos ombros a escuridão que o personagem exigia. O cigarro constante, o olhar paranoico, a mente sempre à beira do colapso. O ator mergulhou tão fundo que, por vezes, parecia não voltar inteiro. Esse é o preço do poder. Quanto mais você cala, mais você carrega dentro de si. E nós vivemos em uma era de vozes altas, de opiniões rápidas, de exposição constante, mas a Lei 4 continua implacável. Quem fala menos, controla mais. Quem cala, reina. Cillian Murphy, ao dar vida a Thomas Shelby, não apenas interpretou um personagem. Ele nos lembrou de uma verdade esquecida. O silêncio é a linguagem dos fortes. E as palavras são a armadilha dos fracos. E talvez você já tenha sentido isso. Naquele momento em que ficou em silêncio e o outro revelou tudo. Naquela discussão em que não respondeu e deixou o vazio sufocar o adversário. Essa é a lei em ação. Essa é a sombra que protege. Esse é o poder invisível. Mas cuidado, o silêncio também é uma prisão. Se você não souber quando falar, o mundo falará por você. Thomas Shelby sabia disso. Cada palavra era medida, cada frase um golpe,
cada silêncio, uma guerra vencida sem sangue. Então lembre-se, quando todos esperarem sua resposta, dê apenas um olhar. Quando todos pedirem uma explicação, entregue apenas um enigma. Quando todos quiserem ouvir sua voz, permita que ouçam apenas o eco do seu silêncio. Esse é o legado de Shelby, esse é o método de Murphy, essa é a Lei 4. Agora, imagine aplicar essa filosofia nos bastidores do poder real, nos negócios, na política, em qualquer situação de tensão. Para aprofundar, há livros que revelam o Código do Poder. As 48 Leis do Poder e O Príncipe mostram como a restrição verbal se torna uma arma letal. Mas lembre-se, não é sobre manipular para sempre. É sobre entender a dinâmica do poder e proteger seu território invisível. Inconsciente obscuro. Inscreva-se. A saída não é para fora, é para dentro. Você já sabe onde está a porta. Agora, entre.